Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essa nossa conversa sobre arte, documento e informação. Eu sou a Camila, professora do Departamento de Ciência da Informação da UFSC, e vou estar mediando essa conversa de hoje. Essa live está sendo organizada pelo grupo de pesquisa ROC, Representação e Organização do Conhecimento, que tem como líderes eu e a professora Luciane Vital, que está aí nos dando suporte nos bastidores, certo? O link para inscrição, para que vocês possam receber certificado, ele vai ser disponibilizado no chat, tá? E aí é só entrar ali e preencher. Bom, vamos à nossa temática, que é isso que interessa, né? Eu acho que antes da gente começar, é bom a gente entender que a arte, a noção de arte, ela não está só no objeto em si, né? Na verdade, o significado que a gente dá aí para as coisas do mundo. Então, por exemplo, algo que foi elaborado com o intuito inicial de ser um documento comprobatório ou um objeto de uso comum, como um vaso, um artefato religioso, alguma coisa do tipo, pode vir a se tornar um objeto de arte, né? E da mesma forma, algo que foi concebido inicialmente na perspectiva artística pode vir a se tornar um documento, né? De relato histórico, de memória, né? Até porque tudo que a gente produz, né? E dá significado representa de certa forma em um contexto social, histórico, né? E geográfico. Como, por exemplo, uma fotografia, um quadro, assim por diante. Então, esse status de arte, ele é móvel, né? Portanto, não é fixo. Então, na medida em que os nossos olhares sobre essas questões se modificam, né, se modifica também o que esses objetos suscitam nas pessoas, o que eles significam, né? E essa mutação é contínua. Então, nesse intuito de manter o pensamento em movimento sobre esse assunto, é que a gente propõe, né, essa conversa de hoje, essa live. E para falar, então, sobre arte, documento e informação, nós temos aqui como convidadas, né, a Renata Cardoso, da UFSC. Ela é museóloga, doutora em ciência da informação e vai falar da reprodutibilidade técnica e os objetos museológicos. Oi, Rê, boa noite. Oi, Camila, boa noite a todas, todos e todos, é um prazer estar aqui. Legal. Também está aqui com a gente a Aline Carmes Krieger, que é professora do Departamento de Ciência da Informação da UFSC. Ela é historiadora e doutora em Museologia e Patrimônio. Vai falar para a gente sobre informação em arte. Colegas, Laila, Renata, Camila, é um prazer estar aqui com vocês. Já de antemão agradeço a Camila pelo convite, né, por poder participar dessa live com vocês. Legal. Também está aqui com a gente a Laila, né, Laila? Laila de Pietro. Que é bibliotecária, doutora em Ciência da Informação, e vai conversar sobre fotografia e violação dos direitos humanos. Isso, Laila. Olá, Camila. Oi, todo mundo. Tem bastante gente aí no chat. Estou muito animada com a live de hoje, muito feliz de poder falar sobre esse assunto com vocês. Legal. Eu queria agradecer muito, né, por vocês aceitarem esse convite, minhas colegas aí de trabalho, e eu não vou mais tomar muito tempo, já vou passar a palavra aí para a nossa primeira convidada, né, Rê? É contigo, à vontade. Obrigada, Camila. Mais uma vez, agradecer o convite, cumprimentar as colegas, Aline e Laila. É muito bom poder compartilhar com vocês, poder trocar com os colegas e amigos e interessados no assunto. Então, já vi que está cheia a sala aí, então estou bem feliz com isso. Já adianto que é a minha primeira experiência aqui, então
Espero poder corresponder. Eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação. E nós vamos começar, então, falando sobre algo que é muito caro a mim, que tange o universo da minha pesquisa de doutorado, que foi defendida em 2018. Então, vou abrir aqui. Nós vamos falar, então, um pouco sobre a reprodução técnica dos objetos museológicos, os aspectos informacionais, né? A escolha dessa temática, além de ser o universo de pesquisa da minha tese, e que eu ainda desenvolvo como docente nas pesquisas que eu desenvolvo na universidade, vão permear todos os outros pontos de discussão a partir dos aspectos de organização e representação da informação, pensando o universo do patrimônio, né, da informação, do documento. Então, para hoje, a minha ideia é falar um pouco nessa perspectiva dos aspectos que envolvem muito também o que a gente está vivendo hoje, né, com a pandemia, essa reconfiguração dos espaços de cultura, de memória, de arte, para poder estar atualizado, ao mesmo tempo estar cumprindo a sua função social que é inerente, né? Então, a minha discussão que inicia já antes pandemia, pensando as tecnologias de informação e comunicação, os espaços tradicionais de memória, e aqui eu foco muito nos aspectos da museologia, né, que é a minha área de formação base, discutir um pouco como esse universo se transforma, pensando a ampliação do acesso à informação, a relação que esse acervo disponibilizado e os públicos virtuais têm dentro de um contexto de cultura digital, né? E para isso eu utilizo da teoria das reproduções de Walter Benjamin, né? O famoso livro da reprodutibilidade técnica, né? As obras de arte, para tentar entender um pouco essa transposição, né? Também o que envolve a produção e a reprodução desses objetos digitais, que envolve a mudança da percepção humana, no momento que a gente pensa que se transpõe os aspectos físicos para o digital, né? E aqui, levando em consideração que essa percepção muda, que outras tantas camadas de significação aparecem a partir disso. E aí, utilizar essa discussão dentro do universo proposto, que é informação, documento e arte, né? Aqui não é uma ideia de dizer o juízo de valor, de certo ou errado, ou pensar nos aspectos de que essa é a única e nova realidade, né? A gente sabe que para toda essa discussão envolve democratização do acesso, e sabemos também que não é todos que têm o acesso à internet, às plataformas, a um bom dispositivo eletrônico, e estamos aí vivendo isso constantemente agora com o ensino à distância, remoto, e todas essas adequações que são necessárias, né? Então, o objetivo aqui é falar da reprodutibilidade técnica, dessa teoria da reprodução e como pensar o objeto museológico, nesse caso, de tipologia artística, né? Porque nós temos objetos museológicos de variadas tipologias, nesse universo da reprodutibilidade técnica. Então, eu trago aqui, rapidamente, o Walter da reprodutibilidade técnica, que vai falar, começa na década de 30, começa os textos dele em 31, mas a reprodutibilidade técnica da obra de arte é entre 35 e 38, onde tem 3 versões dessa obra, são quando ele discorre sobre o que é a relação da obra de arte, né? O que é... Desculpa, não entendi aqui. O que é o que é a aura, né? Dentro desses aspectos de reprodutibilidade técnica, o que é autenticidade, unicidade, destruição da aura. O Benjamin, ele defendia o fato de que
no momento que a gente, na década de 30, com o surgimento da fotografia e do cinema, se modificava a obra de arte, no momento que a gente registrasse essa obra de arte. E ela perderia a sua essência à medida que fosse reproduzindo. A própria arte, de modo geral, ela ocorreu com várias formas de reprodução técnica, estilogravura, litografia, enfim, e vai modificando. E com a fotografia, esse olhar da captura da imagem transforma a obra de arte. Então, para Benjamin, a aura é a essência, é o valor de culto, né? É aquilo que envolve o objeto em si na sua origem. A autenticidade é o que ele é no momento presente, no aqui e agora, né? Na sua forma mais pura de tradição. Já a unicidade é o que caracteriza ele como singular, né? Como único. E nessa questão de reprodução, quando a gente reproduz tecnicamente algo, a ideia de destruir a essência dele, a aura dele. E a reprodutibilidade técnica em si, eu vou trazer aqui para vocês uma representação, né? Na perspectiva do Benjamin, na década de 30, são a fotografia e o cinema, ambas técnicas têm movimentos diferentes, né? Então, o cinema, nas suas montagens, cria uma obra de arte, mas a fotografia, nessa perspectiva, ela registra a obra de arte. Então, ela tem percepções diferentes dessa reprodução. Já numa discussão mais avançada, depois de 90 anos, mais ou menos, passando, a gente tem o quê? A gente tem técnicas também de reprodução, técnicas digitais, né? Então, a gente tem a técnica da digitalização e tem a técnica Também. Oi? Vocês me escutam? Voltou? Tá te ouvindo? Acho que teve uma probleminha técnico, mas agora a gente pode continuar. Beleza. Então, o que é o objeto museológico, né? Ele passa por esse processo de musealização, ser incorporado. Aqui a gente está pensando nas instituições tradicionais museológicas, né? E ele passa por várias ações. Ações que envolvem pesquisa, seja no campo interno à instituição, com a equipe do museu, quanto as pessoas que vão pesquisar dentro do museu, entendendo esse objeto como fonte de informação. Tem os aspectos das ações de salvaguarda, seja questões relacionadas à conservação preventiva, à documentação museológica, né, a acondicionamento e preservação do bem. E também tem os aspectos de comunicação, que é essa mediação, né, que está envolvida com exposições, com publicações, catálogos, ações educativas e culturais. Dentro dessa dinâmica, é tudo muito fluido, não há um passo a passo, né? É um processo que o objeto ele passa ao longo da sua vida dentro da instituição. Ele passa por processos comunicacionais, ele passa por processos informacionais e ele vai se relacionando, né? Objetos museológicos nós temos de diversas tipologias. Artísticos, como eu vou falar aqui, de imagem e som, de objetos históricos,
de ciência e tecnologia, de ciências naturais, enfim, a tipologia são as mais variadas possíveis. Essas são muito tradicionais que eu estou trazendo aqui, né? E não quer dizer que dentro de uma instituição não tenha mais de uma tipologia de objetos, né? Dentro da ideia geral daquele museu e daquele acervo, né? Então, eu vou apresentar um pouco desse universo dentro da especificidade do que a gente vive hoje, dessas plataformas digitais. Quando a gente reproduz obras de arte de forma digital e pensando nesse valor patrimonial, nesse valor documental e nesse valor informacional que essas obras possuem, né? Aqui, então, eu vou apresentar para vocês o Google Art Culture. Não sei se todos conhecem, acho que a legal da dinâmica é que vocês podem abrir uma aba no computador e já ir procurando e já olhando. Aqui eu tirei um print da tela para poder mostrar mais simultaneamente, mas convido vocês a experimentar. Então, nessas 3 perspectivas, eu vou apresentar exemplos do que envolveria tanto o valor patrimonial, quanto mais valor documental ou informacional. Não quer dizer que os exemplos que eu vou mostrar também não tenham aspectos documental ou informacional, mas são só para a gente ilustrar o que é essa representação. Então, o primeiro exemplo, eu vou trazer as 2 Fridas, né? As 2 Fridas, elas aqui eu estou apresentando obras de artes mais tradicionais, né? A obra de arte a gente entende como pintura, escultura, gravura, fotografia, enfim, temos variadas formas de arte, né? Aqui eu vou apresentar um pouco esse universo. As 2 Fridas, quando a gente clica na imagem objeto digital, que eu venho defendendo como um objeto também musealizado, que vai passar por um processo de informação e um processo de comunicação, só que na web, só que em formato digital, né? As 2 Fridas a gente pode, então, clicar e ver a representação da informação desse quadro, né? Um quadro de 1939, criado pela Frida Kahlo, né? Quais são os direitos do uso desse objeto, né? No caso, do México, né? Do Banco do México e do Museu, né? Da Frida Kahlo. Qual é o meio, né? Qual é a técnica, que é óleo sobre tela. E aqui a gente tem uma descrição mais detalhada sobre a representação desse tema, dessa obra em específica. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que a gente está falando muito para um aspecto patrimonial. Por quê? Né? Porque aqui ele está registrando como um documento, né? No aspecto de registro documental dessa obra para fins de preservação do patrimônio. Então, essa obra da Frida é um patrimônio mundial, na verdade, né? Na minha perspectiva aqui. Então, aqui a gente está falando desse aspecto. Na verdade, essa obra é do Museu de Arte Moderna, né, da Cidade do México. O próximo que eu vou apresentar é a perspectiva técnica documental, digamos assim, o valor documento, né? Então, nós temos aqui A Noite Estrelada, né, do Van Gogh. Essa técnica é uma técnica específica, se chama arte câmera. É uma técnica que também convido todos vocês a experimentarem, é um universo muito interessante, que nos permite ampliar, dar zoom com muitos pixels, né, uma abertura muito grande dessa imagem, para ver riquezas de detalhes, que a olho nu não conseguiríamos ver. Então, aqui a gente também está falando de uma possibilidade técnica de ampliar as possibilidades de informação. E o que eu estou falando? O recorte, a mistura de cores, a pincelada, os aspectos que envolvem a passagem do tempo, como a gente pode ver craquelados, esmaecimento. Então, também é uma forma de investigação, de fato, dessa obra, com os aspectos técnicos, né? Então, essa técnica permite isso. Já outra experiência aqui, que eu vou outros exemplos. Esses exemplos são de exposições online.
né? Aqui também eu trouxe só alguns, do Museu da Diversidade Sexual, do Museu Afro Brasil, do Museu Castro Maia, do Museu Nacional de Belas Artes, para representar um pouco esse universo de narrativa de exposições, narrativas de como a gente pode, com o acervo, trabalhar conceitualmente essas informações preservadas nas instituições. Então, para finalizar as considerações finais, o que eu quero trazer aqui? Quando o Beija me traz a questão da reprodutibilidade técnica, os seus receios, as suas inseguranças e inclusive, as suas comprovações de mudança na percepção humana, no quanto massificar, o que perde de informação e o que ganha, trazer um pouco dessa discussão para questões contemporâneas, né? Identificar que a gente vai saindo um pouco na perspectiva do Benjamin do valor de culto, indo mais para o valor de exposição e disseminação, mas numa perspectiva mais atualizada, em que eu discuto na tese, em que vários outros autores também atualizando discussões trazem, é o seguinte: na verdade, talvez essa destruição da aura não seja bem uma destruição da aura, e talvez uma valorização dessa aura, porque o fato dele ser um bem que é patrimonial, tem valor documental e informacional, leva ele, de fato, a se tornar disseminado para mais ampliar as possibilidades de outras pessoas terem esse acesso também. Então, eu fico por aqui, aguardo as discussões, agradeço. Renata, obrigada pela tua exposição. Muito interessante esse teu ponto de vista, né, de entender essa aura não como destruída, mas talvez como modificada, né, como a gente entende que é o conceito de arte que se modifica. E também achei muito interessante, assim, a forma como tu ressalta as possibilidades que são criadas, né, com essa reprodução técnica dos objetos de museu, das obras de arte. Então, muito obrigada pela tua fala. Pessoal, só para explicar, eu esqueci de falar no início, depois das 3 falas, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, se vocês quiserem ir registrando perguntas de vocês aí no chat, eu vou anotando aqui, e aí no final a gente conversa, beleza? Agora eu vou passar a palavra, então, para a Aline. Aline, fica à vontade, a fala é tua. Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Novamente aqui eu reforço, né, a satisfação de poder participar desta live com as colegas, com a Renata e com a Laila, e agradeço o convite novamente da professora Camila e do grupo de pesquisa do ROC, pois é uma oportunidade de eu poder falar um pouquinho da minha pesquisa tese, que o tema Informação em Arte, que é o assunto que a gente vai tratar um pouco aqui, foi parte do estudo que eu desenvolvi. Então, quero também parabenizar o grupo, né, pela escolha do tema das apresentações que estão sendo feitas aqui. Acho que a gente vai fazer uns bons links para a discussão, e esses temas transcendem um pouco a abordagem tradicional de informação científica, tecnológica, e trazem para a discussão objetos e documentos de natureza distinta, como as obras de arte, fotografias, os objetos museológicos e filmes. O foco da minha tese foi o uso da imagem para análise das relações entre as artes visuais, memória, museu e patrimônio, a partir de coleções de arte constituintes de 2 museus aqui da cidade de Florianópolis, que foi o Museu Assis, com as coleções do Iedir de Assis Correia, e o Museu da Universidade Federal de Santa Catarina, com as obras do artista Franklin Cascais. E aí, no desenvolvimento do doutorado, eu observei a necessidade de percorrer esse caminho de estudos relacionados à informação em arte, entendendo que essa discussão, essa área, daria mais consistência e mais embasamento para o trabalho que eu estava desenvolvendo naquele momento, tá?
Então, é sobre esse assunto que eu vou falar um pouquinho para vocês. Informação em arte, né, que é o tema da nossa discussão. Mas o que é informação em arte, se a gente for pensar num amplidão, né? Seria a própria arte, sobre a arte. A minha orientadora, que foi a professora Helena Vânia Pinheiro Ribeiro, né, do IBICT, ela tem um conceito sobre informação em arte. Desculpa. Informação em arte é o estudo da representação do conteúdo informacional dos objetos de arte, ou seja, pinturas, esculturas, fotografias e outros, analisando a sua propriedade física, sua função, significado e a sua história. E ela ainda coloca que a informação em arte também está presente na documentação sobre a arte, né? Ou seja, livros, outras bibliografias, artigos, os catálogos de exposição, né? E as informações contidas muitas vezes no museu. Então, resumindo, informação em arte é o estudo da representação do conteúdo informacional de objetos de arte. E no caso da minha tese, foram pinturas e desenhos, tá? Exclusivamente essas obras dos artistas que eu analisei. Então, a partir da análise e interpretação. E aí, falando um pouquinho sobre a análise das imagens pictóricas, né? A gente percebe que essas análises estão deixando de ser competências exclusivas dos historiadores de arte. E ainda segundo a professora Helena Vânia, a informação em arte ela pode ser considerada uma disciplina ou uma sub-área da ciência da informação, né, com traços interdisciplinares, abrindo discussão com outras áreas, né? Então, o caráter interdisciplinar da informação em arte vai envolver a arte, a história da arte, a ciência da informação, a museologia, né, a estética e outros. É esse diálogo que a gente está conseguindo fazer um pouco hoje nesta live. Então, nos meus estudos, eu pude observar que a análise, a interpretação e a representação da obra de arte inclui também conhecer linguagens e técnicas específicas, né, características específicas da obra de arte estudada, assim como o ambiente, o cenário, o contexto e a inserção destas obras em determinado tempo e espaço. O que isso significa, né? Ou seja, a gente tem que entender que o significado das imagens dependem também do contexto social em que elas foram produzidas, né? Do ambiente cultural, político e das circunstâncias em que a imagem foi produzida. Então, daí vem a importância da interferência da história da arte e da estética nos estudos de informação em arte. Então, nos estudos da informação em arte, é essencial a compreensão do processo de criação desta obra artística, né? O entendimento de que a obra de arte, é imprescindível que a gente entenda esse processo de criação da obra no tempo e no espaço, o que muitas vezes pode ser uma tarefa árdua, né? Dificultosa para muitos de nós, devido à complexidade e à amplitude dos níveis de abstração inerentes à obra de arte. Mas vai funcionar mais ou menos como na teoria da comunicação, tá? Para exemplificar um pouco mais para vocês. O emissor seria o artista e o destinatário é o observador, ou seja, somos nós. Assim, a eficácia da maioria das mensagens enviadas dependem dos conhecimentos que a gente já tem a partir da mensagem que vai ser enviada, né? Então, depende do conhecimento do destinatário. Como eu vejo e como eu leio uma imagem
é diferente de como vocês veem, né? Vai depender do repertório de cada um de nós. O que eu já conheço sobre esse artista, né? O que eu já conheço sobre essa obra? Que outras leituras eu tenho que influenciam na minha forma de ler este objeto, né? De ler esta imagem. Então, a minha bagagem de informação a respeito desta obra, desta artista, vai influenciar na minha leitura desta imagem. Por isso, para a informação em arte, é importante que a gente conheça os diversos aspectos que envolvem os contextos de produção desta obra. É como tratar um documento, né? Como a gente vai ler um documento, estudar e analisar um documento. Eu ministro a disciplina de paleografia, né? Acho que tem muitos alunos nossos aqui hoje. Então, essa disciplina é ministrada no curso de arquivologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Para fazer análise paleográfica, é muito importante que a gente saiba quem escreveu o documento, por que ele foi escrito, em que época esse documento foi escrito, qual o seu contexto histórico e qual o seu conteúdo, né? Dessa forma, a gente faz esse mesmo olhar ao analisar uma obra de arte. Mas antes da gente começar a ler entre linhas e utilizar as obras de arte como testemunho histórico, seria prudente a gente começar a falar dos significados dessas obras, né? Mas será que a gente consegue traduzir em palavras os significados das imagens? Para muitos de nós, a obra de arte ela é complexa na sua representação devido à sua carga de subjetividade e à sua natureza não verbal. Nós temos o costume de considerar uma pintura, né, ou uma escultura, ou um trabalho artístico como reflexo da natureza, né? Esse costume está muito enraizado em nossas mentes hoje em dia e continua guiando o nosso olhar para a gente tentar entender a obra de arte, né? E que muitas vezes muitos de nós ficamos desconfortáveis diante de uma obra de arte um pouco mais abstrata. Mas com a aplicação dos estudos de informação em arte, a gente começa a entender a obra de arte como informação, como um produto, como uma criação que nos oferece dados em função dos quais se pode elaborar uma história, né? Se pode entender algum processo, algum acontecimento histórico. Portanto, a obra de arte ela pode ser estudada como um fenômeno estético, né, como um feito técnico, mas também como um produto da memória coletiva e individual, como um testemunho, né, sociológico dos acontecimentos que a gente vive. Nós sabemos que já faz muito tempo que os pesquisadores não fazem uso somente dos documentos escritos, né, nas suas investigações. A gente tem, dentro da teoria da história, né, com a escola dos análises, com a história nova, já no início do século XX, que mudou um pouco essa metodologia de uso da fonte histórica, né, não sendo somente mais o documento escrito. E pioneiro nessa metodologia foi o historiador social chamado Philippe Arrier, que usou pinturas e gravuras para mostrar como na Europa pré-industrial, concepções de crianças e infância eram diferentes da época mais recentes, né, da época em que ele vivia no início do século XX. Desculpa, me perdi no tempo um pouquinho, mas vamos quase encerrar. Então, desde então, tem se feito uso das representações imagéticas para averiguações sobre o passado, né?
Vou tentar acelerar aqui. Nós vivemos um momento de presença massiva da imagem, então nada mais natural do que interesse crescente em investigar o mundo das imagens, né? O que elas possuem, que densidade, entendendo essa densidade de informação e de iconografia presente nas imagens. Então eu realizei meus estudos sobre essa perspectiva mais documental e informacional, e usei as imagens como um próprio objeto de pesquisa enquanto fonte de informação. Eu ia apontar aqui algumas questões relacionadas à metodologia utilizada, né, porque uma das dificuldades bem presentes na ciência da informação é encontrar um método, uma metodologia de análise para essas informações em arte, né? Não existe um método já estabelecido como a gente pode tratar com outras fontes documentais. E a imagem, diferente da palavra escrita, ela supõe certas soluções técnicas para a resolução de problemas visuais de interpretação. E aí, dentro da ciência da informação, os documentos artísticos carecem dessas metodologias de análise específicas. E eu trabalhei especificamente, não vou detalhar aqui, né, que não é assunto da discussão, mas foi com um autor chamado Panofsky, que ele tratava do valor informacional e documental presente nas obras de arte, né, na sua publicação chamada Significado das Artes Visuais. E ele estabeleceu 3 fases ou 3 métodos de análise destinado a fazer a avaliação dessas obras de arte, né, que seria um método que ele chamou de primário, secundário e terciário, que seria uma descrição pré-iconográfica, depois uma descrição iconográfica, e a seguir a última, uma descrição iconológica das obras de arte. Então, vou encerrar, porque o meu tempo já se esgotou, e depois a gente pode abrir um pouquinho para a conversa, né, falar da importância dessa discussão, de se entender a informação em arte dentro da área da ciência da informação, né, a importância de abrir essa discussão que vai além, então, dos aspectos estéticos da obra de arte, porque o objetivo da análise da obra de arte aqui é explicar o seu conteúdo, e acho que depois a gente discute um pouquinho mais, tá? Desculpa ter passado um pouquinho do tempo aqui que a gente estabeleceu para não perder o horário da live. Obrigada. Aline, sem problema nenhum. É muito chato, né? A gente tem que ficar com o tempo controlado, mas é que senão também ninguém dá conta de ouvir todo o assunto, né? Mas com certeza eu também ficaria horas conversando sobre isso, né? Eu queria destacar alguns pontos da tua fala que eu achei muito, muito bons, assim, muito legais, que é quando tu fala que a informação em arte, ela tá muito relacionada, muito próxima, assim, do trabalho de descrição, de contextualização, de representação da informação que tem ali, né? No entanto, a arte ainda está sempre embutida. E aí a interpretação que vai ter de arte, né? Como tu bem falou, esse objeto de arte, de uma palavra, tem um tipo de sugestão, né? Se eu tenho um objeto de arte que é sonora, que é música, já tem inicialidade, mais uma expressiva, né? Quando a gente tem a imagem visual, o desenho, é outro tipo de sugestão de interpretação, e isso tudo vai impactar, né? No trabalho da arte, da biblioteconomia, querendo entender esse objeto como informação. Então, é complicado. É um assunto complexo. Agora já
para conversar com a gente sobre fotografia e direitos, violação dos direitos humanos. Bom, primeiro eu queria agradecer a Camila e a todo o grupo. Desculpa, gente, como sempre eu esqueço de ligar o microfone. Primeiro eu queria agradecer, então, a professora Camila e o grupo de pesquisa pelo convite, né? Eu fico bem feliz de poder falar sobre as fotografias dos direitos humanos, que é o tema das pesquisas que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado. Infelizmente, eu sinto, às vezes, que não há muito espaço nas nossas áreas, né, da biblioteconomia, da arquivologia, da ciência da informação em geral, para essas discussões, tanto das especificidades do documento fotográfico e do documento imagético em geral, quanto das relações importantíssimas entre os documentos e a defesa dos direitos humanos. Eu acho que a minha apresentação aqui hoje vai ficar um pouco... Não vai ter tanto a ver com a das meninas, mas várias coisas que a Aline comentou na apresentação dela, elas se linkam com o que eu estudei, enfim, vamos tentando fazer essa rede. Mas focando no tema de hoje, que é arte, documento e informação, a minha pesquisa ela não trata especificamente da arte, da fotografia como arte, ainda que eu tenha usado exemplos de fotos relacionadas à violação dos direitos humanos que podem ser consideradas como obras de arte, né? O foco da minha tese foi o contexto na organização dos documentos fotográficos. Mas tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando fala de fotografia, mesmo nos âmbitos dos arquivos, das bibliotecas, né? Mesmo quando a gente pensa na fotografia como documento, nesses tipos de acervo, é que ela é um registro em que o conteúdo ele se sobressai quando ele é observado, né? É muito diferente você admirar uma foto e uma nota fiscal, por exemplo, mesmo que as duas estejam no museu. Mas como a foto da violação dos direitos humanos entraria nessa discussão de arte, né? Esse foi o meu desafio. É importante entender que o documento fotográfico ele pode ou não apresentar esse valor artístico na sua imagem, tipo, né, visivelmente. A gente pode ter uma foto que já de cara a gente percebe uma intenção estética, né, uma intenção de se trabalhar com o potencial artístico da imagem. Mas a gente também pode ter uma fotografia 3x4, por exemplo, que ela nasce com uma função puramente administrativa. E o que eu identifiquei nas minhas pesquisas é que nesse contexto de defesa dos direitos humanos, a gente tem todo tipo de foto e função, né? A gente tem, por exemplo, a foto de um fotógrafo de uma revista que ele busca, junto com o registro, trabalhar a questão artística. E também a gente tem fotos que nasceram com uma função administrativa e que depois elas vão mudando de função e também podem compor exposições ou outros ambientes que trazem essa característica de arte. Então, para a nossa conversa de hoje, eu trouxe 3 exemplos de fotos que denunciam as violações dos direitos humanos e que também apresentam esse status artístico, né? Para fazer a minha tese de doutorado, eu identifiquei como que as fotografias elas eram produzidas e utilizadas durante e após as ditaduras militares no Brasil, na Argentina, no Chile, e eu também estudei um pouco sobre o conflito armado da Colômbia. Eu queria ali saber como que elas eram feitas e usadas, tanto durante a ditadura, pelos militares, pelos militantes, pelas organizações de defesa dos direitos humanos, etc., e também como elas são usadas até hoje. E para encontrar essas funções, eu fiz análise de mais de 900 documentos que tinham depoimentos que foram dados às comissões da verdade de vários países, relatórios dessas comissões e de outros organismos de direitos humanos, e também usei outros documentos que foram me dando pistas desses usos, né, dessas funções. E aí eu consegui chegar em 26 funções. Eu não trouxe aqui o quadro porque eu achei que não ia ficar muito bom de ler, mas está disponível na minha tese. Então, nessa lista que está lá na tese, a gente tem exemplos de fotos que são utilizados por causa da sua imagem. Por exemplo,
A gente tinha fotos que eram colocadas em salas de tortura, que eram usadas para desestabilizar a pessoa que estava sendo interrogada, com imagens de companheiros, né, de militantes, de familiares, pessoas machucadas, pessoas mortas, enfim. Então, o foco ali era a imagem, né, não o documento em si ou qualquer outra relação com o documento fotográfico. A gente também tem, como exemplo, as fotos de denúncia dos organismos de direitos humanos, que em vários lugares eles utilizaram principalmente a foto do desaparecido, né, que virou um ícone dessa luta. E depois eu vou voltar nesse tema da foto do desaparecido. E temos também as fotos mais administrativas, por exemplo, as fotos que os militares tiravam dos presos quando eles entravam no centro de detenção para controle mesmo. Tem outros exemplos ali também. Bom, esses são alguns exemplos, mas tem muitos outros usos da fotografia nesse cenário de violação que ocorreu durante as ditaduras, né? Mas o objetivo dessa conversa de hoje é falar da fotografia relacionada à violação dos direitos humanos como documento e como arte, né? E essa é uma questão que traz discussões bem delicadas e pelos exemplos que eu encontrei na minha pesquisa, ela também traz sentimentos conturbados, assim, nos próprios produtores e nos consumidores desse tipo de fotografia. A gente pensar que, ao mesmo tempo que ela denuncia uma violação, a fotografia ela pode não se afastar completamente do seu potencial artístico, né? Que o fotógrafo, ainda que ele esteja documentando algo terrível, ele sempre busca atrair os olhares de quem vai ver a foto depois, né? A partir dos seus elementos estéticos. E que esses elementos estéticos, eles influenciam na forma como a gente consome essa imagem. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer a famosa história da foto do menino e do urubu. Lembra? Já virou filme, ela é bem conhecida. Ela foi tirada no Sudão em 1993, num centro de alimentação da ONU. E mais de um jornalista registrou essa cena, mas uma foto se destacou, que foi a do Kevin Carter, que era um jornalista sul-africano, se eu não me engano, ou australiano, não me lembro agora, me perdoem. E ele foi massacrado pela mídia com a acusação de exploração de um sofrimento, né? E essa foto, ela ganhou prêmios, ela viralizou e ganhou prêmios, assim, de uma foto muito bem feita, né, com uma estética muito importante. Só que ela foi tirada como registro de uma situação de miséria para ser vendida para um jornal, né? Ela traz à tona esse papel do fotógrafo diante das violações dos direitos humanos. O Kevin Carter, ele foi defendido, primeiro porque haviam recomendações estritas para o trabalho que ele estava fazendo ali, inclusive de não se aproximar das pessoas, porque eles não tinham treinamento para isso. E depois, porque essa criança já estava sendo atendida pela ONU, dava para ver pela pulseirinha que ela tinha no punho, então é como se ele não tivesse muito mais o que fazer naquele momento, além do seu trabalho, de registrar aquela cena, né? Bom, de qualquer forma, o desfecho dessa história é triste, porque esse fotógrafo, depois de um tempo, ele comete suicídio, e a gente não sabe exatamente se essa situação da foto, das contradições internas dele, né, o levaram ao limite, mas existem versões de que esse massacre midiático tenha contribuído para isso. Então, as fotos da imprensa, né, que registram e denunciam as violações de direitos humanos, da mesma forma que a foto do Kevin Carter, elas geram uma discussão complexa sobre a passividade do fotógrafo em situações terríveis. Esse tipo de fotografia, foto de imprensa, né, durante as ditaduras latino-americanas, teve um papel muito importante na exposição do terrorismo de Estado. Os fotojornalistas, eles foram caçados, foram mortos, e não foi à toa, né, porque eles tinham o poder de exibir para o resto do mundo o que se passava nos nossos países. E isso gerava uma intervenção externa, um apoio maior para que as ditaduras acabassem. A gente tem que lembrar que a gente está numa época onde não existia rede social, né, não tinha iPhone, então a forma como que as coisas que estavam acontecendo aqui chegavam no exterior era justamente através do trabalho deles. Mas, como eu disse, né, essa dupla função do fotógrafo nesse contexto traz muita polêmica, porque se a fotografia para a imprensa demanda um cuidado artístico, e é a estética do documento que distingue os fotógrafos, inclusive, né, que podem até ser militantes, mas eles são fotógrafos,
até que ponto eles não estão se beneficiando dessa tragédia, né? Isso eu ouvi em vários relatos que estão em documentários relacionados a esse tema. E tem um documentário em especial, que foi base documental para minha dissertação de mestrado, que é fantástico, que chama La Ciudad de los Fotógrafos, que conta a experiência dos fotojornalistas chilenos durante a ditadura. Infelizmente, não tem uma versão legendada desse documentário todo, mas eu trouxe para vocês o trailer e coloquei uma legendinha. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês verem. São 2 minutinhos. Yo creo que la sociedad no quería ver ciertas cosas que estaban ocurriendo. Yo creo que había mucho miedo. Había que tener coraje. Yo me declaro como el fotógrafo de los perdedores y de los muertos. Me tocó esa parte de la vida mía. Defender a los que no tenían voz. O sea, ¿tú estabas fotografiando el dolor para tú sentir una buena foto o qué? O sea, un día nos dimos cuenta que estábamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, ¿cachai? ¡Por favor, ayúdenme! Y de repente mi cámara se convirtió en mi arma. Bueno, recorrí todos los archivos y me di cuenta que no existían todas las fotos de los detenidos desaparecidos. No podía ser que estuviesen doblemente desaparecidos. Entonces había como un deber de devolverlos a la vida. No tener la foto de la familia es como no formar parte de la historia de la humanidad. Bom, quem conseguir acompanhar o espanhol chileno, que não é muito fácil, deve ver esse documentário porque ele é riquíssimo. Ele tem várias entrevistas, mas ele também conta com uma quantidade imensa de documentos de arquivo, de foto, de vídeo. É muito bom. E vocês viram aí nesse trechinho do documentário que os fotógrafos começam a se questionar se eles perderam a sensibilidade fazendo seu trabalho, né? Um diz, você está fotografando o sofrimento para ter uma boa foto? E ao mesmo tempo que eles se questionam isso, eles coincidem na força que o trabalho deles tinha naquele momento. Por isso a referência da câmera como uma arma, né? E ainda no final mostra a foto do desaparecido, que eu comentei no começo da conversa. Essa última parte, ela me toca muito, né? Quando essa senhora, que ela é mãe e esposa de desaparecidos da ditadura de Pinochet, ela fala que não ter a foto da família é como não formar parte da história da humanidade. É muito forte isso, mas ela tem muito a ver com o papel que a foto do desaparecido assumiu nas ditaduras. As Madres da Plaza de Mayo, da Argentina, foram as que começaram a utilizar essa estratégia como uma afirmação de que as pessoas que elas estavam buscando realmente existiram, né? Eram alguém, tinha um cara, nome, família. Tem uma autora argentina que tem alguns trabalhos importantes sobre esse assunto, que é a Ludmila Catella. Depois eu posso deixar na descrição do vídeo, que vai ficar no YouTube, essa e algumas outras referências sobre esse tema. Mas a foto do desaparecido, ela foi muito presente durante e após as ditaduras. E ela também aparece em outros casos, como o do conflito armado da Colômbia, que eu vou usar aqui como exemplo, né? Esse tipo de foto, ele é bem particular, porque a gente tem uma fotografia pessoal, que pode ser a foto de um RG, de uma carteira de trabalho, o recorte de uma foto de um aniversário, de um momento íntimo, feliz, né? Que em um momento assume uma outra função, que é a de denunciar o desaparecimento ou o assassinato de um familiar. E essas fotos depois, elas foram formando parte de várias expressões artísticas que foram surgindo,
né? Elas formaram murais, como deu para ver ali no vídeo, exposições, colagens, que servem para denunciar, né? A partir do estético, sim, da composição artística, elas acabam sendo uma importante fonte de denúncia. E eu trouxe para mostrar uma foto que foi tirada na Colômbia. Vou colocar ela aqui no ar para vocês. Um segundo. Essa foto... Peraí. Só um minuto que eu tenho que compartilhar minha tela. Essa foto que eu vou mostrar, ela é das Madres de la Candelaria. Foi? Tá legal. Agora vai compartilhar. Ela foi tirada no 17º aniversário dessa associação, que também é uma associação de mulheres. Estão me reclamando aqui que está com a barra de início, eu não consigo mostrar. Barra de ferramentas. Não vai dar. Essa foto, ela foi tirada nesse dia de comemoração de 17 anos dessa associação, que é de mães e familiares de desaparecidos e assassinatos do conflito armado. E também, como eu disse lá, elas usam essas fotos do desaparecido, principalmente elas começam a juntar essas fotografias para fazer os dossiês, para fazer denúncia do desaparecimento e depois para cobrar indenizações, etc. E elas vão transformando isso em elementos artísticos que elas usam nas passeatas, em todos os trabalhos que elas fazem. Tá? Eu vou fechar aqui a foto. Só um minutinho para voltar a falar. Bom, um detalhe interessante é que ainda que as fotos do desaparecido elas sejam utilizadas por vários tipos de organismos de direitos humanos, as Madres da Praça de Mayo, que foram as que começaram a utilizar elas nas marchas semanais e tudo mais, elas pararam porque justamente o que aquele cara falou no vídeo, né, que às vezes a gente não tem todas as fotos. Então, elas hoje usam um pañuelo, que é uma fralda de tecido que elas colocam na cabeça para representar todos os 30 mil desaparecidos da ditadura argentina. Só um minuto. O outro tipo de fotografia que eu queria mostrar para vocês, eu já estou extrapolando meu tempo, eu já sei, me desculpem, são as fotografias que foram produzidas já como arte, né? Dentro desse contexto da violação de direitos humanos, mas que já foram produzidas com esse intuito artístico, né? Então, eu trouxe como exemplo o trabalho do Gustavo Germano, que é um fotógrafo argentino, irmão de um desaparecido da ditadura. Ele trabalhou como fotojornalista, mas ele é bem conhecido por esses trabalhos que são de exposição artística. Ele tem algumas séries de um trabalho que se chama Ausências, que ele fez da Argentina, do Brasil, do Uruguai e da Colômbia. Para mim, esse trabalho também é bem impactante, né? As fotos, elas estão disponíveis no site do Germano, eu sugiro que vocês acessem depois, mas eu vou passar algumas aqui, pouquinhas, só para a gente ver. Só um minutinho. Pronto. Bom, são essas as fotos, eu acho que elas são bem autoexplicativas, né? Não precisa de muita explicação, mas, como eu disse, elas são bem... Elas me impactam bastante, porque justamente essa ideia da ausência, né? Da pessoa que estava, mas não está mais.
Então, essas fotos, né, ou melhor, montagens fotográficas, porque ele usa uma foto familiar e produz a foto atual. Elas são produzidas para serem arte, elas são exibidas como exposição artística, mas elas também não deixam de ser parte da denúncia e podem compor, por exemplo, um acervo de memória, né? Elas podem fazer parte da narrativa do que foram as nossas ditaduras. Bom, para fechar essa minha parte, que eu já estou atrasada, esses foram alguns dos exemplos que eu quis mostrar hoje, mas é claro que tem muita coisa para se ver e para se falar sobre esse tema. O que eu quis expor é que o potencial artístico da fotografia, ele está presente nas fotos que cumprem funções distintas na defesa dos direitos humanos. Né? Nós temos, então, as fotos que podem ser consideradas como arte, temos composições artísticas que utilizam fotos de violações dos direitos humanos ou que remetem a esse tema, né? Então, como eu disse, tem muita coisa para se observar e se discutir sobre esse assunto. Para finalizar, então, eu só queria fazer um link entre tudo isso que eu falei e uma constatação, não sei, pode ser sobre a fotografia, né? É que a foto produzida como arte, como documento administrativo, como material de imprensa, como recordação pessoal, né? A fotografia que denuncia a violação dos direitos humanos, ela pode e ela deve ser parte do nosso patrimônio, né? E lá na Argentina eles têm um Arquivo Nacional de la Memória, que reúne todo tipo de documento que serve para auxiliar nos processos judiciais contra os repressores da ditadura e para manter a memória viva, né? E as fotografias, elas também são parte desses tipos de acervo de memória, que trabalham principalmente para que a gente não se esqueça dos crimes que foram cometidos durante esses períodos de graves violações e, claro, para que nunca mais ocorra algo parecido com o que passou. É isso, gente. Hoje é só. Legal a tua exposição. O pessoal aqui no chat está super curioso com o restante da pesquisa, para entender melhor todas as questões que tu só apresentou, né? Porque não dá muito tempo de desenvolver, mas assim deixou vários espaços em aberto, né? Para a gente de repente continuar essa conversa aí numa outra live. Agora, nas três falas, assim, fascinante como o significado das coisas mudam, dependendo do contexto, dependendo do que a gente quer, dependendo das funções que a gente imputa, né, para os objetos, ou do contexto social que a gente está vivendo, né, aquele exemplo que a Laila deu da fotografia de família, que de repente se transforma, né, numa fotografia que relata um desaparecido, uma violência de Estado. Então, realmente a arte de informação, ela teve alguém, acho que foi a Fernanda Salles, foi a Fer, que colocou ali uma pergunta, que é mais um comentário do que uma pergunta, né? Quem disse que não existe sensibilidade na ciência da informação? Né? Então, acho que é isso, né? A gente vê a arte como informação. Mas tem aqui várias perguntas que eu anotei, que o pessoal foi mandando. Recebi alguma coisa por WhatsApp também. Eu vou colocar as perguntas e vocês se sintam à vontade, tá? Renata, Aline, Laila, para responder, para comentar como vocês quiserem, certo? Tem uma pergunta aqui, mas é geral. Essa é uma pergunta do Igor. Ele diz o seguinte: a arte é subjetiva. Não seria o caso de buscar uma metodologia para representar a informação artística, considerando também os aspectos mais subjetivos e interpretativos das obras? Aqui eu lembrei um pouco da minha pesquisa com informação musical, né, em que esses aspectos são fundamentais de serem representados. Mas gostaria de abrir aí a palavra para vocês. Acho que eu posso tentar responder. Pode. Obrigada, Igor, pela questão, obrigada pela participação aí de todo mundo. Conversar um pouquinho mais, né? Mas eu ia falar Eu não estava aparecendo? Desculpa. Eu estava falando da metodologia do Panofsky, que ele desenvolve 3 métodos, né, 3 fases de análise da obra de arte, que seria uma primeira
mais descritiva, né, falando de forma, de linhas, de cores, de traços. Uma segunda onde a gente poderia analisar as cenas, né, os elementos presentes nessas cenas, e a última, que seria a interpretação iconológica, que ele fala, que é essa busca do sentido da obra de arte, né, dessa leitura do gesto, do mais íntimo da imagem, do papel simbólico dela, do que ela pode representar na época em que ela foi produzida, o que a gente pode entender de um contexto, né, desse significado mais subjetivo da obra de arte. Eu acho que existe, né, uma possibilidade, um método da gente fazer essa análise. O que a gente precisa estar preparado para isso, né? A gente tem que estudar, tem que buscar outras informações, outras fontes, tentar fazer essa imersão um pouco mais histórica dentro desse processo artístico. Por isso que eu também reforcei bastante a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que a gente, essa busca da informação em arte precisa dos aspectos da história da arte, da estética, né, filosofia da arte, outras questões que a gente não foi tratada aqui, né, psicologia da arte, então uma série de outras informações para agregar nesse conteúdo mais subjetivo da obra de arte. Não sei se eu respondi, espera. Claro, respondeu sim, Aline. Obrigada. Eu já vou passar aqui para a próxima pergunta, que nós ainda temos aí uns 10 minutinhos. Tem uma pergunta aqui do William, que tem relação com essa questão do acesso às obras de museu, né? Então ele pergunta como a ferramenta Tainacan pode ser utilizada na gestão e publicação de coleções digitais nesse contexto, né? Quanto à relação de aproximação com obras museais. Acho que a Renata pode falar um pouco para a gente do Tainacan. Certo. Obrigada pela pergunta. É bem importante ela de pensar. Cada vez que... Vocês me escutam? Pessoal, a gente teve um problema técnico normal, né? Acontece, uma hora cai, uma hora vem, uma hora volta, agora acho que tá tudo certo. Fala aí, Rê, vamos ver. Estava desligado. Perfeito, gente, sem problema. Fechou. Vamos lá. Eu agradeço a pergunta, acho bem importante essa pergunta, porque a gente está falando de uma perspectiva, de uma pesquisa, de uma produção de iniciativa nacional, né? Então, falar do Tainacan é pensar em todas as possibilidades que a gente tem de pesquisa no país. Então, assim, né? Hoje o Tainacan ele é um sistema de gerenciamento de acervos digitais, né? Para gerenciamento e difusão desse acervo. O que acontece? Vocês estão me vendo aqui? Parece para mim uma imagem. O que acontece? O sistema de gerenciamento de acervos e difusão, ele está muito focado nesse processo de organizar o acervo e comunicar esse acervo, né? Eu acredito que a pergunta ela está relacionada com a aproximação, né? Como a técnica da arte câmera que eu apresentei do Google Art Culture.
ele é uma ferramenta, aquela técnica, é uma técnica relativamente complexa no sentido de recursos tecnológicos, né? A câmera é uma câmera, se vocês tiverem curiosidade de procurar na internet, é uma câmera grande, né, que visa fazer essa captura muito detalhada da imagem, né? Então, hoje, o Tainacan, pensar nessa ferramenta, eu, de fato, nunca perguntei para a equipe como é que eles estão nesse sentido, mas talvez, por questões de recursos financeiros e tal, seria algo mais adiante, né? Mas o projeto hoje, ele é um projeto que atende muito à realidade brasileira e ele visa cada vez mais esse detalhamento, essa riqueza para pensar pesquisa, para pensar ensino e nos diferentes aspectos. Então, acho que é um sistema que vale muito a pena a gente se debruçar nele, utilizar ele, pensar, inclusive, as melhorias dele. Obrigada. Ok, obrigada. Fica aí mais uma possibilidade, né, de ferramenta que pode ajudar nessa aproximação, né, entre o acervo museológico digitalizado, né, na sua reprodução técnica e o público usuário. Eu vou fazer mais uma pergunta, a gente vai juntar, tá, porque já estamos aí com 1h12 de live, né? O recomendado é 1 hora, em média, para poder manter a atenção de vocês. Então, eu vou fechar aqui com a nossa última pergunta, tá? Vamos lá. É uma pergunta do Nel, tá? Os registros fotográficos dessas violações recebem intencionalmente tratamento artístico específico? Técnicas, a depender da mensagem, se deseja passar para maior impacto ou destaque. Acredito que a Laila possa falar, né? Sobre essa pergunta foi para mim. Então, como eu disse, as fotografias, elas nascem, né, com essa forma artística mesmo, aí sim, há uma intenção. Você está falando de um fotógrafo profissional que está trabalhando para uma revista, para um jornal, ou até pensando numa exposição, não é muito... A gente pode pensar não no caso das ditaduras, mas a gente tem casos de fotógrafos que já vão com esse intuito de fazer com que aquilo se transforme em arte desde o primeiro momento, né? Então, a gente vai ter um tratamento específico. E aí, como eu comentei, o exemplo das fotos que não tinham nada a ver, não tinham nada de arte, eram fotos que elas não seriam, elas não teriam esse status de arte se não fosse todo esse contexto também, né? Então, você vê as fotos do Gustavo Germano, que eu passei, por exemplo. São fotos que, se a gente não entender o contexto, não entender por que ele está colocando aquelas duas fotos juntas, eu acho difícil que elas se encaixem como arte também, né? Opa, mas o que é isso? É uma arte meio estranha, não tem nada a ver. Uma foto com 3 pessoas, de repente não tem mais ninguém na outra, no mesmo lugar. Então, aí sim, aí elas recebem esse tratamento, vamos dizer, né? Para que elas virem essa obra de arte. Eu não sei se era essa a pergunta, se eu consegui responder. E, claro, com esse desejo de passar o impacto, né? Então, essa discussão, ela é muito profunda. Vocês devem conhecer a história de Sebastião Salgado, e tem várias pessoas que criticam o trabalho dele justamente por ele trabalhar com várias situações de miséria, lugares complicados e tudo mais, e tem várias pessoas que defendem ele justamente pelo olhar que ele tem dessas coisas, sabe? É uma discussão para uma live inteira, ou talvez para o ano inteiro, assim, tem muita coisa para se falar. Mas eu acho que é isso. E eu posso responder uma outra pergunta do chat rapidinha, que eu gostei? Claro que pode fazer a convidada, o Igor perguntou, né? Você constatou qual dos governos mais empenhados em apagar a memória documental fotográfica? Isso é uma coisa interessante que o Igor perguntou, porque, assim, eu até comento na minha tese. Eu trouxe esses exemplos de documentos fotográficos, né? Mas quando a gente vai buscar os documentos que foram produzidos durante a ditadura, né? A gente tem uma dificuldade imensa de encontrá-los, porque, como todos os documentos da ditadura, eles foram desaparecidos, né? Não era a intenção deixar tudo aquilo documentado. Então, tem alguns autores que falam sobre isso.
que não existe imagem da ditadura em si produzida pelo governo, pelos governos militares, né? O que a gente tem são essas fotos, por exemplo, dos organismos de direitos humanos, as fotos da imprensa. Então, acho que nos 3 países que eu estudei, a gente tem a mesma relação, de que as fotos oficiais, vamos dizer, né, as fotos que foram produzidas, como eu falei, as fotos que eram tiradas na entrada dos centros de detenção para registro dos presos. Como que a gente sabe disso? A gente sabe porque nos testemunhos, nos depoimentos das pessoas, elas falam muito sobre isso, né? Elas contam que elas chegam num lugar e elas tiram uma foto delas, e porque tem um cara que chama Victor Basterra, depois procurem também a história desse cara, eu falo sobre ele na minha tese, e eu acho que na minha dissertação está um pouco mais explicado, que ele consegue guardar umas dessas fotos. Ele estava preso num centro de detenção na Argentina, e ele capta essas fotos, esconde, guarda durante anos, e depois traz elas a público. Então, aí ele consegue trazer vários tipos de fotos produzidas pelo governo, mas em geral, como toda a documentação das ditaduras militares, a gente tem pouca coisa, principalmente fotográfica, né, para compor nosso acervo. Obrigada. Olha aí, Laila, acabou de dar aí, soltar a ideia para mais uma tese, mais 4 anos de pesquisa, né, o assunto complexo mesmo. Gente, muito obrigada, Laila, Renata, Aline, pelas falas de vocês. É uma pena que tenha que ser tão pouquinho nesse mundo virtual, que a gente tem que, né, cuidar do tempo para não cansar demais as pessoas. Espero em breve ter horas e horas de conversa ao vivo com vocês, minhas queridas colegas de trabalho, né? Eu queria também, já finalizando, agradecer o pessoal aí do chat que deu uma força. Obrigada, pessoal, todo mundo mandando feedback rapidinho. Caiu, voltou, tá linda, obrigado, parabéns. Muito, muito bom, assim, muito massa receber esses retornos e esse apoio, né? Dá uma motivada na gente. Tá, pessoal? Não esqueçam aí o link, a hora que a gente terminar a live, daqui 2 minutos, o link vai ser fechado, tá? Então, clica aí, faz a inscrição. Dentro de 2 semanas, vocês vão estar recebendo o certificado pelo e-mail de vocês, tá? Pessoal, muito obrigada pelo apoio. A gente pode falar deixa também, aí para as convidadas se despedirem, claro. Ah, tá bom. Posso começar? Mais uma vez, obrigada. Queria dizer que gostei muito, assim, foi a primeira experiência de live e uma oportunidade de poder falar um pouquinho de algo que eu estudei há um tempo, né? Já finalizei esse processo em 2016 e é sempre bom retomar um pouco. E adorei dividir essa sala com vocês. Espero que a gente possa estar junto presencialmente em breve, né? Fazer uma de corpo a corpo aí para a gente discutir mais e aprofundar mais as nossas leituras, nossos estudos, estar mais presente. Agradeço de novo, foi um prazer estar aqui com vocês. E obrigada a todos que participaram aí, né, que estiveram junto com a gente nesse momento. Bom, eu vou aproveitar para dar um tchau. A Renata saiu da tela um pouquinho, não sei se já voltou. Mas eu estou tá. Tivemos outro probleminha técnico, é assim, gente, estamos aprendendo, é tudo novo, são muitos perrengues, mas a gente vai decidir mais de novo esse espaço, como a Aline falou também, é um prazer falar sobre isso que eu estudei durante tantos anos, e que às vezes eu sempre levo para a sala de aula, um pouquinho ali, né, mas às vezes não cabe, e acho que são assuntos que podem ser bem explorados, assim, né. Depois vamos continuar com essas discussões. E foi um prazer estar aqui com vocês, meninas. Eu vou falar então assim do além. Eu vou falar do além, pessoal, mas eu queria. Posso falar? Eu queria agradecer muito, foi ótimo poder trocar com vocês, é sempre um prazer. Obrigada a todos, todas e todos que estavam presentes aí no bate-papo, eu consegui acompanhar um pouquinho. Também eu vou falar que se alguém quiser me mandar
uma mensagem, um e-mail para discutir mais sobre o assunto, que de repente ficou faltando. Acho que eu voltei, não? Tenho a impressão que eu voltei. Então é renatapadilha@hotmail.com. Mandem um e-mail, eu fico à disposição para a gente conversar sobre o assunto, enviar bibliografia. Vai ser um prazer, tá bom? Muito obrigada e fiquem bem, cuidem-se bastante. Não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam, vamos fazer arte a vida toda. Fazer arte nos mantém vivos, sensíveis e humanos, né? Isso o computador não vai saber fazer nunca, tá? Um beijo, bom descanso para todo mundo. Tchau, gente.